Crise no abastecimento de água. Governador decreta situação de emergência de 180 dias no DF. HUB inaugura novo equipamento de radioterapia. A máquina vai ajudar a atender mais de 300 pacientes que esperam na fila. Morre psicólogo com suspeita de febre amarela. O homem estava internado em um hospital particular da Asa Sul. E mais, a GFIS derruba cerca de 15 construções irregulares em Vicente Pires. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. O homem com suspeita de febre amarela morreu essa manhã. Ele estava internado em um hospital particular da Asa Sul desde a semana passada. Brasília tem 86 casos suspeitos da doença, segundo dados da Secretaria de Saúde. Este ano, 2 mortes foram confirmadas, mas as vítimas teriam contraído a febre amarela fora do DF. Daniel Irapuã Nascimento, de 43 anos, estava internado neste hospital particular da Asa Sul há mais de uma semana. Segundo a Secretaria de Saúde, a morte do psicólogo foi confirmada no fim desta manhã. A suspeita de febre amarela ainda é investigada. Como os exames foram inconclusivos, novos testes serão realizados e a expectativa é que o resultado saia ainda esta semana. Ao longo de 2017, aqui no DF, foram registradas 2 mortes provocadas pela doença, uma em janeiro e a outra em fevereiro. Enquanto isso, este caso é tratado como caso suspeito e todas as medidas em relação a caso suspeito de febre amarela são tomadas. O homem era morador do Sudoeste e teria circulado em condomínios e na área rural do Jardim Botânico. Diante da suspeita de contaminação, o subsecretário de Vigilância à Saúde afirma que as ações preventivas para eliminar possíveis focos de transmissão da doença foram reforçadas. Entre elas, está a aplicação de inseticidas por carros fumacês. Esse final de semana nós deflagramos a vacinação, o contato com pessoas da região onde ele morava e da região onde ele esteve. Junto a isso, nós também deflagramos o fumacê nas 3 regiões, no setor hospitalar, no Sudoeste e na região do Jardim Botânico, com o objetivo de reduzir a população de mosquitos que acaba acontecendo por ali, para que a gente, caso tenha alguém ainda que tenha a doença, que transmita e não tenha manifestação clínica, que a gente interrompa o ciclo da doença. O subsecretário acrescentou ainda que não há qualquer risco de surto de febre amarela na capital, porque mais de 90% da população está vacinada. Apesar disso, mais de 80 casos continuam sob investigação. A vacinação é ofertada com o protocolo do Ministério da Saúde com uma dose apenas a partir dos 9 meses de idade até 59 anos incompletos. Então essa é a nossa orientação. Todos que não possuem a vacinação, que busquem unidade básica de saúde, nós temos vacina disponível, as unidades já estão orientadas a receber as pessoas, identificar a situação do cartão e com isso, caso não haja vacinação, tomar a dose de vacina. A chuva forte que caiu no domingo causou estragos no DF. Em Vicente Pires, um carro ficou preso em uma vala no meio da rua. Apesar das tempestades, o governo do Distrito Federal decretou nesta segunda-feira a situação de emergência por causa da crise de abastecimento. No vídeo enviado por uma telespectadora é possível ver a chuva forte que caiu em Samambaia. Teve até granizo. Ó a pedra de gelo. Impressionados também ficaram os moradores de Vicente Pires. Durante a forte chuva, um carro caiu em uma vala. Esse vídeo mostra o esforço para retirar o carro do buraco. De acordo com testemunhas, o motorista passava pela rua 4A quando tentou desviar de uma poça d'água. O carro saiu da pista e caiu no desnível. Policiais militares que passavam pela região pararam para ajudar. Uma caminhonete foi usada para retirar o carro da vala. Joga o volante para a esquerda.
Com a chuva do final de semana, os reservatórios começaram a reagir, mas a situação ainda continua crítica. O descoberto amanheceu em 6,4%. Santa Maria registra 21,9% da capacidade. Nesta segunda-feira, o governador Rodrigo Hollenberg decretou situação de emergência por causa da crise de abastecimento que o Distrito Federal enfrenta. A medida vale por 180 dias. Na prática, o GDF pode fazer compras sem licitação para obras emergenciais, além de pedir verba ao governo federal. De acordo com o decreto, deve-se restringir a captação de água para as atividades agropecuária, industrial, comercial e de lazer na bacia do descoberto. A única exceção é quando o objetivo é o abastecimento humano. Além disso, o governo continua analisando a possibilidade de aumentar o racionamento para 2 dias. Sim, ela não pode ser afastada. Ainda é muito cedo. O que nós temos que focar agora é esperar que a chuva venha e que a gente consiga recuperar os reservatórios. Mas é fundamental que a população continue focada, mobilizada para fazer economia de água. E em meio a essa crise no abastecimento, olha que absurdo. Em uma chácara de Vicente Pires, a Polícia Militar Ambiental encontrou equipamentos que faziam a captação de água de uma nascente próxima ao local que era usada para irrigar as hortaliças que seriam vendidas nas feiras da região. O proprietário da chácara foi encaminhado à Delegacia Especial do Meio Ambiente e vai responder por crime ambiental. E enquanto isso, o racionamento continua. As regiões que ficam sem água amanhã são Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro Novo, setor de indústrias gráficas, condomínios do Jardim Botânico, Taguatinga Sul, Arniqueiras, Riacho Fundo 1 e Guará. E os bairros Bom Sucesso, Residencial Oeste e Centro de São Sebastião. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. O Ministério da Saúde entregou na tarde desta segunda-feira um aparelho de radioterapia para usuários do Sistema Único de Saúde. O novo equipamento instalado no Hospital Universitário de Brasília vai ajudar as mais de 300 pessoas que estão na fila de espera aguardando o atendimento. O acelerador linear é o mais moderno equipamento de radioterapia do DF. Ele já está funcionando e atende pacientes do Hospital Universitário de Brasília. O aparelho foi inaugurado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, pelo governador do DF e pelo secretário de Saúde. O ministro afirmou que o país vai receber ao todo 100 equipamentos como esse para acelerar o tratamento de pacientes com câncer. Este equipamento será produzido no Brasil. Quando foi feita a compra dos equipamentos, foi a maior compra de aceleradores lineares única do mundo. A Varia, empresa produtora, se comprometeu a produzir aqui no Brasil. A fábrica já está pronta em Jundiaí, no estado de São Paulo. E semana passada nós estivemos lá porque iniciou-se a parte de qualificação, treinamento das pessoas que vão operar os equipamentos. O DF conta hoje com 7 aparelhos de radioterapia e deve receber mais um em breve. Com o novo equipamento, o número de atendimentos no HUB deve subir de 40 para, no mínimo, 65 por mês. Hoje, 380 pessoas esperam na fila por uma sessão de radioterapia na capital do país. É a falta de planejamento de radioterapia no passado nos levou à situação, mas já temos um planejamento. Esperamos ter, em alguns anos, 8 aparelhos funcionando, o que dará autossuficiência para a rede pública de saúde para a radioterapia. No final do mês passado, a Defensoria Pública da União, em parceria com a Defensoria do DF, protocolou uma ação civil pública para acabar com as filas. O texto pede também que o governo seja obrigado a mandar pacientes em espera para hospitais privados, arcando com todos os custos até que a fila seja zerada. Os 100 equipamentos que serão instalados no Brasil até 2019 têm o objetivo de atender uma lei que estabelece prazo máximo de 60 dias para o início do tratamento após a inclusão da doença no prontuário. Estamos estruturando o nosso serviço de saúde para poder cumprir a determinação legal. Foram disponibilizados mais de 500 milhões de reais pelo Ministério da Saúde para comprar os equipamentos. E a previsão é aumentar em 40% o número de pessoas atendidas. Começou hoje aqui em Brasília o maior evento para discutir o futuro da gestão das unidades de conservação do país. O terceiro seminário de boas práticas reúne mais de 250 profissionais da área, empresários e voluntários. Quem tem mais detalhes ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite.
Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Para falar mais sobre esse assunto, quem está aqui do meu lado é o Paulo Russo. Ele é coordenador de gestão socioambiental do ICMBio. Boa noite, Paulo. Prazer recebê-lo aqui. O evento começou hoje, mas tem programação até quarta-feira, é isso? Até quarta-feira estaremos vivendo esse momento bem especial, que é um momento de partilhar, de inspirar, discutir boas práticas de gestão nas unidades de conservação e estratégias de fortalecimento de parcerias. Agora, aí você vai ter também o primeiro Fórum Internacional de Parcerias na gestão de unidades de conservação. Qual a importância dessas parcerias aí? As parcerias, elas nos auxiliam a superar os desafios da gestão. E nesse sentido, nós temos que entender que as unidades de conservação não pertencem somente aos órgãos que administram essas unidades, mas pertencem a toda a sociedade. E é nesse sentido que precisamos pensar as estratégias de como trazer para perto as empresas, as organizações da sociedade civil organizada, ou seja, todos aqueles que podem somar nesse grande desafio, mas que distribui benefícios a toda a sociedade. E somar é um fator importante, né? Eu estive lá na Chapada dos Veadeiros e vi a atuação dos voluntários lá. Aqui vocês vão lançar um guia para esses voluntários também? Como é que vai funcionar? Sim, nós vamos fazer o lançamento do guia de gestão do programa de voluntariado. Então vai ser uma publicação que vai exatamente orientar os gestores das unidades de conservação a como trabalhar com o voluntariado. Lembrando que o voluntariado é um ato de amor, mas precisamos também ter todo o respaldo jurídico, todas as técnicas associadas para que seja uma experiência de acolhimento, uma experiência disseminadora de conhecimentos a partir do voluntário. Paulo, muito obrigado pelas informações. Carol, volto ao estúdio com você. Obrigada, Rodrigo. Combate a construções irregulares em Vicente Pires. Cerca de 15 construções em um condomínio foram derrubadas nesta segunda-feira. Os imóveis ocupavam área pública. O cenário era de destruição. A operação de derrubada na chácara 125, em Vicente Pires, começou no início da manhã. Ao todo, 15 casas estavam sendo construídas de forma irregular em área pública de cerca de 20 mil metros quadrados. No momento em que fiscais da AGEFIS chegaram, apenas pedreiros estavam no local. Nenhuma das casas era ocupada por moradores. Eu estava trabalhando lá dentro da obra lá, aí quando abriu o portão eles invadiram tudo. Aí já mandaram todo mundo sair fora. Não deixou ninguém mais trabalhar e mandaram tirar o que tirar de ferramenta, o restante os povos queriam tirar, não deixaram. Aí nós vimos, aí saímos todo mundo para fora. De acordo com a agência de fiscalização, as construções irregulares começaram a ser erguidas em junho deste ano. Do ano passado para cá, a AGEFIS atuou 1.200 obras irregulares em Vicente Pires. Levantamento feito pela administração da cidade aponta que cerca de 700 imóveis da região foram construídos de forma ilegal. No final de outubro, um deles acabou causando uma tragédia durante um desabamento. Um homem morreu soterrado. Para evitar acidentes, o Ministério Público emitiu uma recomendação à AGEFIS e à Defesa Civil para que os edifícios irregulares da região sejam desocupados e demolidos. Na operação de hoje, por ser em área pública, não houve aviso prévio por parte da AGEFIS. E os moradores das chácaras da QNC de Taguatinga Norte estão com medo da possibilidade de serem retirados do local. Ali vivem famílias há mais de 50 anos e há muitos idosos doentes. A Terracap ganhou uma ação de reintegração de posse, mas o processo foi suspenso pela Justiça do DF até que as famílias sejam indenizadas. A ordem de despejo seria cumprida nesta segunda-feira. Dona Celina tem 94 anos. Criou 7 filhos na Chácara 1 da QNC 4 em Taguatinga Norte, local onde gostaria de viver para sempre. Eu acho que o lugar melhor do mundo é morar aqui nessa chácara. Nunca tenho vontade de sair daqui, não. O sonho dela está prestes a virar pesadelo, já que a Terracap entrou com uma ação de reintegração de posse contra os moradores das chácaras 1 a 4. O processo foi iniciado em 1989. Em nota, a Terracap esclareceu que as 5 famílias moram em uma área de preservação, localizada no Parque Ecológico Saburo Onoyama, protegido por leis ambientais. Celina está com medo de não ter para onde ir. Tristeza, não sabe onde vai, não tem aonde vir. Lugar nenhum. Nós estamos aqui, 52 anos, aqui estamos, né? E eu não sei como é que vai ser.
Maria mora na chácara 5 com outras 6 pessoas. Diz que foi pega de surpresa quando soube que havia uma ação de despejo para esta segunda-feira. O coração da gente ficou a mil, né? Porque é muita emoção, né? De repente você sentir assim na rua, né? Você ainda tem que correr atrás de um lugar para morar, né? Com crianças pequenas, né? Na semana passada, a Vara de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do DF suspendeu a ação de reintegração de posse até que todas as famílias que ocupam o local sejam indenizadas pelo governo. A Terracap informou que espera a notificação para tomar as medidas cabíveis. Enquanto isso, os moradores convivem com medo de não ter um teto. A Constituição e a legislação explicam muito bem, claro. A pessoa que tem uma área pública ocupada há mais de 5 anos, que seja maior do que 250 metros, ela tem direito ou à indenização ou a ser regularizada. Nós não queremos indenização, nós queremos que seja regularizado. Um grupo especializado em furtos de carros foi preso neste domingo no setor de Clube Sul. Veja. Os 4 homens foram presos em flagrante no setor de Clube Sul, próximo ao Clube do Exército, depois de abrirem este carro preto, cortarem os cabos da bateria e furtarem os objetos que estavam no veículo. Foram recuperados um aparelho e um controle de DVD, um módulo de som e um par de luvas de boxe. Os policiais também apreenderam uma porção de maconha. O caso foi encaminhado para a delegacia da Asa Sul. O IML não vai mais manipular e liberar corpos de quem morreu de causas naturais. Vamos entender o motivo dessa decisão e como será feita a partir de agora a liberação desses corpos com o repórter Rodrigo Miranda, que volta a falar com a gente ao vivo. Rodrigo. Carol, segundo essa decisão que já começa a valer essa semana aí, o IML não quer mais fazer esse serviço, já que por lei essa seria uma obrigação da Secretaria de Saúde, viu? Só que essa decisão deve trazer transtornos à população que precisa desse serviço, já que os corpos de pessoas que morrem naturalmente correspondem a 40% dos óbitos atendidos aí pelo IML. Em nota, a Polícia Civil que administra o IML garante que está negociando, conversando com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Segurança Pública, para que esse serviço não seja prejudicado, para que eles cooperem entre eles aí para realizar esse atendimento. A nossa produção procurou a Secretaria de Saúde aí para saber o posicionamento deles, mas até o momento não recebeu nenhuma resposta. Eu volto ao estúdio do Band Cidade com você, Carol. Boa noite. Obrigada, Rodrigo, para você também. Nos últimos 10 anos, o número de multas subiu 2 vezes mais do que a quantidade de carros aqui no DF. Saiba mais no comentário de Cláudio Humberto. Olha, o levantamento do Metro, que é o jornal diário do Grupo Bandeirantes de Comunicação, mostra que em 10 anos o número de multas de trânsito subiu 2 vezes mais que o número de veículos que circulam em Brasília. Em uma década, a azeitada indústria da multa cresceu quase 180%. Isso sem contar as multas do DR e do BPTran. Falamos só de multa do Detran. O Código de Trânsito brasileiro determina como o dinheiro das multas deve ser gasto, mas o Detran prioriza várias outras despesas, relegando a educação no trânsito, historicamente, a 3 ou 4% do total. E a gente sabe que sem educação não tem como mudar os hábitos dos motoristas, aliás, muito mal formados pelas escolas de condução. Investimentos maciços o Detran realiza em policiamento, em fiscalização. E isso certamente explica o alto nível salarial dos seus agentes. A seguir, não há mais obstáculos e Instituto Hospital de Base já pode funcionar. Depois do intervalo, até já.